paz, meus queridos irmãos. É uma grande alegria poder estar nesse dia com vocês, através desse meio virtual, poder compartilhar da palavra de Deus com meus amados irmãos da IPI de Vila Formosa. Agradeço ao reverendo Paulo Cancela o convite. De fato, me sinto muito honrado de estar com vocês compartilhando a palavra de Deus nesse dia tão especial. Durante 13 anos eu fui pastor da IPI também, mais na região do Rio de Janeiro, né, na cidade de Volta Redonda, Paracambi, e os últimos 8 anos antes de vir aos Estados Unidos, lá no Recreio dos Bandeirantes. Há 4 anos estou aqui nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, próxima cidade de Atlanta, e tenho a alegria de pastorear 2 igrejas aqui. Uma primeira com imigrantes que falam espanhol, de diferentes países, Colômbia, Venezuela, Porto Rico, Bolívia, Peru, e é uma alegria tão grande estar com meus irmãos aqui em On The Way, que significa no caminho. É uma comunidade que Deus tem feito coisas muito especiais em nossas vidas. E uma segunda igreja que pastorei aqui é uma igreja brasileira chamada Casa Brasil. E em ambas as comunidades também estamos com vocês enfrentando essa realidade de não poder se reunir e estar fazendo tudo através desse meio digital. E eu louvo a Deus que nós temos a oportunidade de ter essa ferramenta para adorar a Deus, poder compartilhar da palavra do Senhor no meio de toda essa crise, no meio de tudo isso que estamos vivendo. Quero te convidar realmente nesse momento a fazer parte desse tempo. Eu tenho dito muito com a nossa comunidade que sempre quando estamos em culto, há 2 maneiras de participar desse momento, seja na igreja ou aqui no meio online. Você pode simplesmente assistir. A gente vai assistir jogos de futebol, assistir cinema, assistir uma peça e estamos como espectadores e às vezes até com a mente desligada, pensando em outras coisas. E essa não é a maneira de estar num culto. Um culto de louvor e adoração ao Deus vivo que servimos é estar com o coração completo, é pertencer a esse momento, é de fato se ligar inteiramente naquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Eu te convido a isso nessa hora. Faça parte, pertença a esse culto, adore a Deus com o coração sincero. Eu quero te convidar nessa hora a ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou colocar a projeção para vocês. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava na Escritura a respeito dele. Ao se aproximar de um povoado
para a qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quanto partia o pão. Palavra do Senhor às nossas vidas. Ore comigo nesta hora, em Cristo Jesus. Senhor, fala aos nossos corações, ministra, Senhor, as nossas vidas, fala a cada vida nesta hora, que possamos, Senhor Jesus, compreender as palavras que tens para as nossas vidas nessa noite. Fala a cada um de nós, Senhor, é o que te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, meu Senhor e meu Deus. Amém. Ocupado demais para acreditar. Sabe, meus irmãos, estamos vivendo um tempo muito atípico e eu sei que vocês já devem estar cansados de ouvir e, de certa maneira, já é um clichê novo falar sobre as mudanças desse tempo e as ansiedades que muitos estão vivendo. O fato é que tudo isso mexe muito com o nosso emocional e nos sentimos, no meio de tudo isso, frustrados, cansados, um pouco ansiosos sobre o dia de amanhã, sobre como será a vida depois de tudo isso. E aqueles homens, da mesma maneira, se sentiam muito frustrados, cansados. Eles se sentiam, na verdade, traídos. Eles haviam dedicado suas vidas a um projeto que, diante dos olhos deles, havia fracassado. Eles ouviram muitas vezes Jesus falar da missão dele, a falar sobre que era necessário entregar a vida, mas ninguém entendia aquilo de modo literal. Eles estavam, vamos dizer, tão frustrados ou tão negativos com tudo que tinha acontecido. E, de fato, as cenas eram muito fortes. Eles tinham visto o seu mestre, o seu Senhor, a quem eles tinham dedicado todas as suas esperanças, suas vidas, haviam estado com Jesus em Jerusalém, estão voltando ao seu povoado, porque em seus corações havia um sentimento: já não há mais tempo para perder com essa bobagem, já não há mais tempo para poder dedicar a essa situação, porque tudo não passou de um pesadelo, nem de um sonho. E quando nós nos sentimos assim, e quando de alguma maneira os nossos sentimentos nos traem, algumas coisas passam nas nossas vidas. E quando eu falo ocupado demais para acreditar, eu quero começar a pensar com você que às vezes a nossa mente está muito ocupada. Está, lutando desesperadamente para, entorpecer-se. Alguns não usam drogas ou não bebem e não precisam disso para entorpecer. Nesse tempo, a mídia social, os vídeos e tudo isso, muitos estão em casa e ainda não pararam. Muitos estão dentro de seus lares, em quarentena, e não pararam um segundo para refletir na vida porque não querem. O desespero de se encontrar-se consigo mesmo faz com que muitas pessoas procurem, embebedar-se em meio a tanto entretenimento e não parar para pensar sobre o que de fato o Senhor quer falar às nossas vidas nesse tempo. E a primeira das coisas que eu vejo naqueles homens é que eles estavam andando com Jesus e não o reconheciam. E a pergunta é essa: por que não reconhecemos o Cristo ressuscitado? A primeira vez que eu li esse texto, a primeira vez que eu vi as histórias sobre os caminhantes de Emaús, parecia para mim absurdo. Eles não entenderam que era óbvio que era Jesus que estava com eles. Eles tinham andado com Jesus, mas não entendiam
que naquele momento era o mesmo mestre que estava diante deles. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós não estamos preparados para entender a revelação mais óbvia. Há pessoas que desesperadamente estão, sabe, seus corações clamando, buscando a esperança de alguma maneira, mas a esperança se revela diante dos seus olhos e não conseguem enxergar. Continuam duros nos seus corações, sabe? Continuam procurando outras coisas para poder tentar preencher essa falta de paz que há em seus corações. Semana passada, ao pregar aqui com a nossa comunidade, eu dizia sobre o texto lá de Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo vai dando as despedidas a Filipenses e diz: olha, que o Deus da paz, que excede todo entendimento, guarde os seus corações. E esta paz que excede todo entendimento só é possível com o Deus de paz. Quando o Deus de paz não é real em nossas vidas, ficamos tentando, sabe, coisa pirata. A paz verdadeira não chegada ao coração, nós compramos produtos falsos e nos frustramos. E nos sentimos assim, sabe, tão envolvidos em uma montanha de trabalhos, ou de pensamentos, ou de entretenimento, ou de fuga de uma realidade, que não conseguimos enxergar Jesus, que está diante dos nossos olhos, que está caminhando ao nosso lado, que está presente em todos. Eu repito isso, está presente em todos os momentos da nossa vida. E quando falamos isso, já parecia absurdo a ideia de Jesus estar ali caminhando com eles, porque eles viram Jesus morto naquela cruz, né? Não consideraram em nenhum momento a ressurreição de Jesus, e aquilo parecia absurdo. Mas se o coração já estava endurecido a enxergar o Senhor que caminhava com eles, também havia um outro endurecimento, que era resistir aos rumores da ressurreição. Havia as notícias, sabe? Há no coração humano essa mentalidade moderna do nosso tempo, que nós temos que estar seguros, completamente seguros daquilo que estamos vivendo. Eu lembro quando garoto, né, se alguém virasse e falasse assim: puxa, a serpente mais venenosa é a jararaca. E aí um olhava para o outro e ficava pensando, e eu nem sei se a jararaca é a serpente mais terrível, mas dali passava. Havia espaço para dúvida. Não nos importava. Aquilo era coisa daquele momento. Não queríamos, sabe, entender todas as coisas. A nossa geração de hoje, os nossos jovens, nós mesmos. Depois do Google, o meu filho um dia me perguntou assim: pai, como você vivia sem o Google? Porque o Google, ele nos dá todas as respostas. Qual é a serpente mais terrível? E ali você já tem, sabe, a resposta. Você quer, sabe, se encher de soluções, mas ao mesmo passo que sabemos de tudo, temos acesso a todas as informações, somos totalmente superficiais. Não vamos a fundo, sabe, no que realmente está acontecendo. E essa resistência aos rumores da ressurreição é prova de um coração, sabe, que quer ter as respostas científicas, as respostas que são exatas. E esse tempo que se fala tanto de fake news e de tantas notícias falsas, o nosso coração muitas vezes prefere ficar com o falso ou realmente se dar conta ao espaço de ouvir os rumores da ressurreição, a notícia que há um Cristo ressuscitado, e crer nisso. Aqueles discípulos, sabe, estão conversando ao caminho e estão presos àquela imagem terrível, dolorosa, angustiante. Deve ter sido realmente uma sensação sem igual, terrível, que poderia colocar qualquer um de nós traumatizado. Ver o seu mestre sendo injuriado, sabe, as pessoas fazendo chacota do seu nome, o golpeando, ver o seu corpo enfraquecido naquela cruz, os seus gritos finais dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aquela imagem era tão dura em suas mentes, que ao ouvir os rumores que aquelas mulheres haviam visto que Jesus havia ressuscitado, que os discípulos, parecia algo irreal. E assim é os nossos corações muitas vezes.
resistentes. Não queremos, de fato, acreditar e confiar na palavra que transformou a humanidade. A palavra que transformou muitas vidas, a palavra que tem poder para transformar a tua vida, que um dia transformou a minha. Jesus chega perto deles e pergunta: o que vocês estão conversando? E, sabe, há uma certa arrogância em Cleopas, porque ele vira e fala assim: será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Será que você não se dá conta? E Jesus fala: quais são as notícias? E eles começam a relatar tudo o que tinha acontecido para Jesus. Eles falam dos rumores da ressurreição, mas dizem que eles devem estar loucos. A nossa incredulidade de ver o que está diante dos nossos olhos nos impede totalmente, sabe, de crer e de confiar e de ver nessa nova dimensão que não é uma realidade científica, mas a realidade da fé, dos olhos que creem, não porque veem, mas porque ouviram do seu Senhor. E quando eu penso então que eles não creram no Senhor ressuscitado e resistiam ao rumor da salvação, há um problema mais grave, que é, sabe, eles estarem presos a um passado. Eu gosto da ideia de que existe saudade e saudosismo. Saudade é um sentimento nobre que me aproxima de algo que é bom. Eu sinto saudade de pessoas que partiram, de lugares que vivi. Saudosismo é terrível, porque é a ideia de que o melhor que eu vivi está no passado. E sabe, o saudosismo é uma prisão que não nos permite viver o dia de hoje como um presente de Deus. Jesus começa a dizer: vocês são tardios de coração. E Jesus começa a mostrar, olha, o que era necessário passar com Cristo. E o problema daqueles homens é que havia uma total disfunção, desconexão com o tempo cronológico, com o tempo que a alma deles vivia. Porque cronologicamente já era domingo. Jesus havia ressuscitado, a tumba já tinha se aberto, as promessas haviam se cumprido sobre o nosso Senhor Jesus. Ele havia entregue sua vida, havia conquistado na cruz a esperança que eu e você podemos ter em uma vida eterna. Mas a morte não podia retê-lo. Como diz a palavra, a terra tem ânsias de vômito, porque aquele que estava lá não podia estar morto porque não tinha pecado. E Jesus ressuscita em poder e glória. E naquela manhã de domingo, há uma outra história acontecendo, mas o coração deles ainda está na depressão, na angústia, na falta, sabe, de crer, em um atraso em seus relógios de alma, conectados ainda à imagem do que havia passado na sexta-feira. Não se davam conta que um novo dia havia nascido. Não se davam conta de que havia uma última notícia, uma notícia nova do que havia acontecido naquela manhã. E sabe, meus irmãos, há muita gente preso nessa síndrome de Emaús. Eu gostei muito quando eu ouvi isso pela primeira vez, síndrome de Emaús. Dos corações presos, leais a um passado que não existe. Ao invés de viver a novidade de vida, da qual Jesus conquistou na cruz para nós. Jesus, naquele momento, começa a mostrar a eles que ele tinha uma boa notícia. Que, como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria de Deus vem pela manhã, e amanhã havia chegado. E a manhã gloriosa havia chegado. Os olhos daqueles homens, sabe, ainda fechados pela incredulidade, são abertos pela comunhão com Cristo. Ao partir do pão, seus olhos se abrem. E eles reconhecem o Senhor, e o Senhor não mais está ali com eles, mas o Senhor já se revelou ao coração deles, já se deram conta da última e boa notícia. É domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição, o nosso Deus vive. E naquela hora, eles começam a dizer: o nosso coração ardia ao ouvir as palavras de Deus vindas da boca do nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração é que nesse dia de Páscoa,
que nessa glorioso momento da ressurreição, você uma vez mais se permita a receber as boas notícias da salvação, a última e poderosa notícia. Abandone esse passado que te prende, que te amargura. Eu vejo pessoas falando, eu quero que tudo isso acabe para voltar ao que era antes. Não! O que era antes era muito ruim. O que era antes estava levando a humanidade a uma vida longe de Deus, blasfema e incrédula, sem amor. Que a gente venha viver o novo. Que esse tempo, eu creio, o Senhor está avivando a sua igreja, Ele chamando a realmente reavaliar os valores. E perceber que a nossa esperança está em Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, que num dia como hoje ressuscitou para nos dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Que Cristo Jesus te abençoe. Que você, nessa linguagem digital, faça um update da tua alma. Bote as atualizações necessárias para entender que Cristo vive e Ele é real. E mesmo esse tempo de coronavírus, isolamento social, não se comparam à alegria, à paz, à esperança que temos em nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus fortaleça o seu coração e seja contigo todos os seus dias. Em Cristo Jesus. Eu quero orar. Brevemente eu quero orar. Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu grande, rico e poderoso amor. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra nesta hora. Ser com a vida deles. Ajuda-os, Senhor, a cada dia a viver realmente as tuas doces e ricas promessas. Ser com cada um deles, ó Deus. Ajuda-os. Ajuda-os, ó Deus, em todos os momentos da sua vida. Pai Santo e amado, quero pedir-te ainda nesta hora, Deus, que o Senhor realmente nos dê, ó Pai, essa nova notícia. Atualize em nosso coração as novidades do dia de hoje. Hoje é Páscoa, Senhor. Nos faça relembrar que num dia como hoje o Senhor ressuscitou, renovando em nossos corações uma alegria, uma doce esperança. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoe a vida do pastor Paulo, Senhor, da sua família, do conselho dessa igreja, dos diáconos, de cada líder, Senhor. Que muito em breve possam estar juntos para viver essa novidade de vida que temos em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente. Foi uma alegria, uma honra poder estar com vocês nesse dia. Em Cristo Jesus. Amém.